de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Uma palavra abençoada para você hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 6. Você achou? Pode dizer amém? Que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu querido amado Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, pois o Senhor é digno, merecedor da honra, da glória, da adoração. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és aquele que provê todas as coisas, que supre cada uma das nossas necessidades. Nesse momento tão especial da ministração da Tua palavra, nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco, nos dando entendimento, nos dando direção, nos dando, Senhor Deus, a revelação da Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus, como ela é feita nos céus, e assim seja aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e te agradeço. Amém. Bom, irmãos, é uma continuidade da mensagem da quarta-feira passada. Quarta-feira passada a gente ministrou no capítulo 8, e a gente viu como Paulo dá importância à generosidade, ao ofertar. Eu quero lembrá-los, não sei quantos estavam aqui na quarta-feira passada, mas também quero lembrá-los um pouco do que eu falei na semana passada sobre como existe hoje um esforço, existe hoje um grande esforço em colocar dúvida no coração das pessoas, e em especial na hora do ofertar, na hora do dizimar. Fazer com que a pessoa fique duvidando dessa prática, dessa observância das Escrituras, que é o ofertar, que é o dizimar, que é a prática da generosidade. E Paulo ele coloca aqui nesse capítulo 8, como nós falamos na semana passada, o exemplo dos macedônios, não só na prática do ofertar, financeiramente falando, mas também entregando as próprias vidas em serviço.
ele chama a atenção dos irmãos da igreja em Corinto para o exemplo dos macedônios, como eles, embora pobres e atribulados, tinham uma alegria e um prazer muito grande de ofertar, além das suas posses até. Então eles tinham um prazer muito grande de fazer, de contribuir. Só recordando que essa arrecadação que Paulo estava levantando, né, tanto na região da Macedônia, da Acaia, ele estava levando essas ofertas para atender as necessidades dos irmãos que estavam empobrecidos em Jerusalém. E aí, então, no capítulo 9, ele continua falando sobre isso, mas ele vai colocar isso agora em forma de princípios. Portanto, hoje eu quero falar um pouco sobre o princípio da generosidade, como isso tem implicações poderosas nas nossas vidas. O que a gente ganha, o que a gente perde quando a gente sabe ou quando a gente não sabe, ou quando a gente pratica ou quando a gente não pratica a generosidade. Enfim, a primeira coisa que eu quero que nós entendamos nessa noite aqui, voltando ao capítulo 9, versículo 6, Paulo diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo está colocando de início um princípio da natureza. O que seria um princípio da natureza? Bom, se eu plantar 100 pés de feijão, eu vou colher uma certa quantia. Mas se eu plantar 100.000 pés de feijão, eu vou colher vou colher 1.000 vezes mais do que aquele que plantou 100 pés. Sim ou não? É uma questão de lógica. Então, Paulo usa essa proporção da natureza, uma espécie de... eu chamei aqui proporção coextensiva. O tanto que você semear, o tanto que você vai colher. Mas entenda essa proporção dentro do reino espiritual, não é da forma muitas vezes que a gente escuta por aí, né? Um teólogo chamado Plummer, eu acho que se pronuncia isso, ele diz o seguinte: aquele que semeia sobre os princípios das bênçãos, colherá. Se você planta de acordo com o que a palavra de Deus te revela, de acordo com a palavra de Deus, você também vai colher. Por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescentará, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Quanto mais você retém, mais você vai perder, ter prejuízo, menos colheita. Uma questão lógica, uma lei natural, por assim dizer. No Evangelho de Lucas, Jesus fala algo muito interessante. Capítulo 6, no versículo 31, ele começa aqui, eu peguei aqui do 31 até o 38, mas não vou ler tudo. Mas no 31, Jesus diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E aí ele segue dizendo, por exemplo, no 36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Verso 38, e aqui é onde eu quero que nós concentremos a nossa atenção, quando ele diz: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço,
porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Para que a gente entenda aqui, eu fiz questão de pegar o texto desde o versículo 31, porque Jesus está falando a respeito de fazer alguma coisa. Plantar, semear, praticar. E aí ele faz uma série de observações. Praticar misericórdia, não julgar, não condenar, ser uma pessoa que promove libertação, uma pessoa que tem o prazer de dar. Isso ele diz no versículo 38. E aí a gente percebe que Jesus fala a respeito de uma retribuição. E dar-vos-ão. E aí ele coloca aqui boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vocês vão se deleitar nesse ragaço, ou seja, vai ter realmente em abundância. É um princípio da semeadura que Paulo colocou no capítulo 9 de Coríntios, versículo 6, nessa proporção coextensiva. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Obviamente, tudo é graça, irmãos. Eu não quero tirar a questão da graça de Deus. A graça de Deus, ela é abundante. E aqui, nós não estamos falando de barganha, como muitas vezes as pessoas colocam, fazem interpretação desse texto dessa forma. Por isso, para que a gente entenda que não é uma barganha, eu faço questão de mencionar que é uma questão espiritual. Paulo coloca um princípio natural de semear e colher, e ele coloca isso para que se entenda na questão espiritual. Eu faço questão de ler Gálatas 6, 7, que diz: não erreis, ou não fiquem enganados, não sejais enganados. Deus não se deixa escarnecer, ou Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Verso 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. No verso 9, para a gente entender melhor o contexto, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Enfim, para a gente entender o que Paulo está falando, em 2 Coríntios 9, 6, a gente tem que entender toda essa questão sobre plantar e colher dentro do ambiente espiritual, que é uma realidade. Só que, veja bem, não é uma questão, como as pessoas costumam dizer por aí, quanto maior a tua oferta, maior vai ser o teu salário. Não é isso, não. Nós estamos falando de uma vida abençoada por Deus em todos os aspectos. Nós estamos falando de uma vida que tem realmente todas as suas áreas regadas com as bênçãos de Deus. Todas as áreas da sua vida. Questão emocional, questão financeira, questão espiritual principalmente, né? Uma vez que a gente acabou de ler aqui, Gálatas 6, 7, que fica bem mais claro sobre essa questão espiritual. E aí eu digo para você o seguinte: o homem que semeia com uma mão e regula com a outra, você está semeando com essa, e com essa daqui você diz: opa, está muito, tira um pouquinho. Então, o homem que semeia com uma mão e regula com a outra, não pode esperar mais do que uma colheita escassa. Uma colheita mirrada. Mas aquele que realmente semeia com abundância, vai colher com abundância. Todo o Novo Testamento, se você lê ele com bastante atenção, lê com seu coração aberto, lê dizendo: Deus fala comigo, e não levando para ele as suas ideias, mas extraindo dele os textos, você vai ver
que quando ele fala de recompensa, o Novo Testamento está cheio, o tema recompensa está cheio, recheado de informação. Quando se fala sobre isso, semear e colher, recompensa, o Novo Testamento fala que a bondade tem um propósito. Quando a gente leu aqui, por exemplo, Gálatas 6:9, se a gente não cansar de fazer o bem, ao seu tempo nós vamos colher. A bondade tem um propósito. E que propósito seria esse? É que a vida como um todo, na caminhada, a nossa história, não é exatamente igual para quem teme a Deus e aquele que não teme a Deus. A Bíblia, no Novo Testamento especialmente, está cheio de informações sobre recompensa daqueles que realmente semeiam no Espírito ou que semeiam em abundância. A Bíblia fala abertamente, claramente, numa diferença da vida daquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus, daquele que obedece a Deus e aquele que não obedece a Deus, daquele que honra a Deus e daquele que não honra a Deus. Há uma diferença gritante, portanto, tem um propósito nisso. Existe um propósito em semear. Hoje em dia as pessoas falam que o propósito do semear é enriquecer pastores. Para quê? Para te desmotivar. É lógico que existe, como eu falei quarta-feira passada, existem uma multidão de maus exemplos. Mas a verdade bíblica, quando nos mostra esse caminho da generosidade, esse caminho do ofertar, de doar, esse caminho de se entregar na obra, na assistência dos santos e na ministração do Evangelho, o propósito é exatamente nos diferenciar. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Lá no versículo, a partir do versículo 10 de 2 Coríntios, bom, esse foi o primeiro princípio que eu queria que você entendesse, a questão das quantidades, o quanto você semeia, o quanto você colhe, isso é um princípio. Eu quero falar hoje só sobre o princípio da generosidade. O quanto você semeia, o quanto você colhe, existe recompensa, isso é fato. A Bíblia fala inúmeras vezes sobre isso. Outro princípio que a gente vai ver a partir do versículo 7 de 2 Coríntios 9, a partir do versículo 7, Paulo diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Veja o princípio. Porque Deus ama a quem dá com alegria. No versículo 6, Paulo pega um princípio natural, um princípio da natureza. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Isso aí é um princípio. Não tem como mudar isso. Não tem como semear pouco e colher muito. Não existe isso. É um princípio. Paulo começa a falar outros princípios a partir desse versículo 7. Princípios que vêm a partir de Deus sobre as nossas vidas. Quantos gostariam de ser amados por Deus? Quem dá com alegria? Deus ama quem dá com alegria. É um princípio em si. É uma afirmação característica ou caracterizada como um princípio. Se você quer ser amado por Deus, dê com alegria, não com tristeza, não por obrigação, não por barganha, não por egoísmo. Existe formas de doar para você se sentir bem, existe forma de doar para você adquirir status, existe forma de doar por constrangimento, que é exatamente como Paulo coloca aqui, por tristeza ou por necessidade. Mas Paulo coloca o princípio da doação. O princípio
é que Deus ama aquele que dá com alegria. Se você quer realmente ser amado por Deus, e aqui nós não estamos falando do amor, aquele amor que incondicionalmente Deus nos ama. Nós estamos falando de um amor que satisfaz o coração de Deus com as nossas ações. Meu filho pode fazer coisas que eu não goste, mas eu vou continuar amando, mesmo não gostando do que ele está fazendo. Mas eu posso amá-lo de uma forma diferente quando ele faz coisas que me alegram o meu coração, que me deixa feliz, que me deixa orgulhoso, que me dá prazer. É como quando Jesus foi batizado, uma voz do céu dizia: "Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer." Você consegue entender a diferença desse princípio quando diz: Deus ama quem dá com alegria? É você estar trazendo ao coração de Deus uma satisfação na sua vida, na sua atitude, no seu gesto de generosidade. É um princípio da generosidade, é atrair o amor de Deus sobre a sua vida. No versículo 8, Paulo continua falando desses princípios que a gente usufrui da parte de Deus. Primeiro, o amor, quem dá com alegria usufrui do amor de Deus como princípio. Segundo, no verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda, olha só, abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre tudo em ampla suficiência, superabundez em toda. Veja que ele repete toda, tudo, toda, de novo. Por que ele faz questão de enfatizar por que essas palavras estão aqui nesse contexto desse versículo? Quando ele diz Deus pode. Primeiro, o princípio é que Deus pode. Quantos creem que Deus pode todas as coisas? Digam amém. Deus pode todas as coisas. Mas veja bem, Paulo está falando a respeito de generosidade. E dentro da generosidade existe esse princípio que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. O outro princípio é quem dá com alegria, Deus ama. É um outro princípio. Um outro princípio relacionado a Deus diretamente, a um atributo de Deus. Deus pode dar todas as coisas. E eu sei que Deus pode me dar qualquer coisa. Entenda, quando você pratica a generosidade por princípio, a palavra abundante ou ampla suficiência, ela traz a ideia de um estado perfeito de vida no qual não há necessidade de auxílio nenhum. É como se você não precisasse de nenhuma ajuda. Entende quando o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Você realmente não sente falta de nada. É como se você não precisasse de absolutamente nada. Estava tudo perfeito. É um estado de vida perfeito. É um estado de vida completo. É disso que se trata quando diz, aqui no versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, é coisa contínua, não vai parar, não vai cessar. A farinha da botija da viúva não faltou, o azeite da outra viúva também não faltou, não parava. É exatamente disso que se trata essa expressão de que Deus pode fazer-vos abundar. Ampla suficiência, não vai faltar. Deus pode dar ao homem tantas. Aí é que é interessante, Deus pode dar, não é que vai cair o maná do céu sempre, não é que de repente vai ficar brotando da botija sempre, é que Deus pode dar ao homem tanto a substância, como também dar o espírito para ele fazer, a capacidade para ele realizar, a capacidade para ele buscar, a capacidade dele também fazer acontecer. Estava conversando hoje de manhã com o Antonildo sobre
Essas fórmulas mágicas que às vezes a gente vê sendo vendidas na internet, você compra um curso aqui e vai começar a ganhar dinheiro com isso. Enfim, para algumas pessoas vai funcionar, para outras pessoas não vai funcionar. Porque algumas pessoas vão fazer funcionar e algumas outras pessoas não vão conseguir fazer aquilo funcionar. Algumas pessoas vão compreender, vão ter a capacidade de realmente entender o curso, vão colocar em prática, passo a passo, e de repente os resultados virão. Outras pessoas não vão conseguir fazer aquele negócio disciplinadamente, passo a passo, os resultados não vêm, e de repente fica aquele negócio desacreditado e sem credibilidade. O que Paulo está falando, essa palavra abundância e ampla suficiência, traz também essa ideia de que o homem, ele tanto recebe os recursos, como ele é capacitado, o espírito dele é capacitado para ele fazer as coisas acontecerem. As obras das suas mãos, aquilo que ele mexe com os seus negócios, o seu trabalho, faz prosperar, faz acontecer, faz dar certo. Ou seja, e aí, para a gente não entrar aqui exatamente numa espécie de teologia de prosperidade, e também para nós entendermos a amplitude dessa expressão, essa expressão abundar e ampla suficiência, ela vai sempre descrever, ou quase sempre descrever, a suficiência do homem que possui, o homem que não possui todo tipo de coisas abundantes. Não é aquele homem cheio de bens materiais, mas descreve alguém independente. Mais uma vez estava falando com o Antônio, a gente estava falando sobre o meu sogro, o pai dele. Como o seu Rogério não é uma pessoa, ele não é uma pessoa cheia de bens, ele não precisa disso, ele não tem a necessidade disso, de tal forma que ele precisa de tão pouco que sobra para ele ajudar tantas outras pessoas, que às vezes pode até ter mais recursos do que ele, ter até mais coisas acumuladas do que o seu Rogério, mas é um tipo de pessoa que sempre tem mais necessidades. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. A ampla suficiência, a abundância, vai descrever exatamente esse homem que não dedicou a sua vida a acumular posses, mas a eliminar as suas necessidades. Não preciso disso, não preciso daquilo, eu vivo com isso e está maravilhosamente bem. E Deus vai acrescentando tantas outras coisas na vida dele e ele também já está tão cheio de que ele diz, eu não preciso disso, eu vou começar a compartilhar, eu vou começar a dar, eu vou começar a abençoar, eu vou começar a distribuir, como diz o versículo 9, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus pode fazer com que a gente se sinta tão satisfeito, tão contente, com tão pouco, que sobra para a gente ajudar tantas outras pessoas que a gente não tem nem a ideia. Você consegue entender? Não é que a gente vai ficar super bilionário. Não, nós seremos contentes com o pouco, que a gente não vai ter tantos anseios, tantas necessidades. Por isso Paulo diz, eu aprendi a estar contente, Filipenses 4. Eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Paulo não sentia falta de mais nada. De tal ponto que tudo que viesse era muito para ele, sobrava. Não era só suficiente, mas sobrava. Não importava a quantidade que Deus mandava, ou que
que ele plantava e colhia agora. Não era só suficiente, sobrava. Sempre. Nunca faltava. Você entende o que é exatamente o que Deus pode fazer? E aí, o infinito é o limite, né? Pode ser a pessoa que tem uma vida bem simples, e aí eu falo simples no sentido financeiro e material, como era o caso dos macedônios, da sua pobreza, fizeram-se ricos nas doações. Como pode ser aquele cara extremamente mega bilionário e ele tem tanto que rasga no meio do mundo aí as suas doações. Enfim, fechando esse princípio, é óbvio que tal pessoa poderá dar muito mais às pessoas à sua volta, o próximo à sua volta, do que aquela outra pessoa que está sempre desejando ter mais, sempre necessitando mais. Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Alguém que está sempre precisando é o pior pobre que existe, é aquele que sempre precisa de alguma coisa. Então, muitas vezes, nós queremos tanto para nós mesmos que nunca temos para dar para ninguém. Versículo 10. Versículo 10, Paulo diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Um outro princípio aqui relacionado a Deus é que Deus é Deus quem dá. Veja que ele diz que Deus dá o quê? Semente ao que semeia. Lembra da história que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Você pode pensar assim, hoje eu tenho casa, tenho um carro, e eu construí todo esse patrimônio porque eu trabalhei, porque eu plantei. E está aqui o resultado do meu trabalho. Colhi. Quem te deu a semente para você plantar? Paulo traz esse princípio para que nós entendamos exatamente dentro da esfera da generosidade, de dar, de doar com alegria. É Deus quem dá a semente para semear, meu irmão. Você não teria como semear se Deus não tivesse te dado antes. É Deus quem dá a semente para semear. O pão para te alimentar é Deus quem te dá. Você não conquistou nada, absolutamente mérito nenhum. Embora Deus te capacitou para você, Deus te deu poder para realizar, fazer acontecer, mas foi Deus. Entende o que? A graça. Deus que dá a semente para semear, o pão para o alimento. É Deus quem suprirá, aumentará e multiplicará. Quer prosperar? Quer realmente aumentar a tua capacidade de exercer a generosidade, a tua capacidade de administrar o reino de Deus na terra? É Deus quem vai suprir, quem vai aumentar, quem vai multiplicar a tua sementeira. Uma pessoa seria capaz de semear, vou usar aqui um exemplo de 100 pés de feijão por dia. Mas se de repente, isso manualmente, se de repente ele tivesse um maquinário, ele conseguiria plantar 100 mil pés de feijão num dia. Porque ele ampliou, porque ele multiplicou a sua sementeira, a sua forma de
de semear, a sua forma de plantar. E Paulo diz que, mais uma vez, para nós entendermos que não é uma questão de ampliar os nossos negócios, mas de ampliar a nossa capacidade de abençoar. Pois ele termina dizendo: multiplicará os frutos da vossa justiça. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus, quando está falando sobre a videira e os ramos, verso 1 e 2 diz assim: eu sou, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, lança fora. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. É o próprio Deus que vem fazer com que nós possamos frutificar mais ainda. É quem vai suprir, é quem vai aumentar e multiplicar a sementeira e os frutos. É Deus. Em qualquer coisa que a gente faça, principalmente, especialmente, né, se tratando das nossas vidas espirituais. Um outro princípio, e aí eu quero ser um pouco mais breve nesse, a partir do versículo 11. Entenda que Paulo está escrevendo para crentes, a igreja, a comunidade dos coríntios. Paulo coloca a respeito desse princípio que vai acontecer no meio da igreja. Quantos querem uma igreja abençoada? Digam amém. A generosidade faz com que a igreja seja abençoada. É um princípio. O princípio da generosidade no meio da igreja, vamos lá, princípio da generosidade. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem dá com alegria, Deus ama. Quem recordando aqui, que não é tudo decorado não. Quem exerce a generosidade, Deus pode fazer a pessoa abundar em toda a graça, com abundância e ampla suficiência. Outro princípio é Deus quem dá tudo, desde a semente aos frutos, é Deus. Quem multiplica, quem faz crescer, quem faz multiplicar, é Deus. E quando a igreja exerce isso, o outro princípio seria o enriquecimento espiritual da igreja, uma igreja rica espiritualmente. Como assim? Veja bem, quantas e quantas vezes alguns de nós estamos ali passando algum tipo de privação, aperto financeiro, e de repente alguém chega, olha, sentindo no coração, Deus mandou trazer aqui uma cesta básica para você, está aqui, receba aí, é de Deus. O que a pessoa que recebeu normalmente pensa? Veio do céu esse presente, chegou embora, é de Deus, meu irmão. Eu estava orando, estava falando com Deus, é resposta de oração, realmente. A pessoa começa a entender a providência de Deus na vida dela, o cuidado de Deus na vida dela. Quantas e quantas vezes nós também, nessa situação de privação, às vezes a gente, puxa, a vida não está dando nada na minha vida, é só prejuízo, e a gente começa a ficar meio amargurado, só coisa ruim acontecendo, a gente começa a pensar que está esquecido, Deus esqueceu de mim, estou aqui passando uma pindaíba, e começa a ficar meio azedo, né? Meio amargurado. E de repente, alguém se levanta, ou vários irmãos levantam e começam a ajudar, começam a abençoar. Um vem e diz, olha, eu vou te ajudar com essa conta aqui, o outro vem, eu vou te ajudar aqui com uma cesta básica. Enfim, começam a suprir as necessidades urgentes daquele irmão. O que acontece? Aquele irmão começa a sentir-se o quê? Puxa, a igreja existe. O amor não morreu. A fé daquele irmão começa a ser restaurada. No cuidado de Deus, mas também no amor de Deus por intermédio dos crentes, da igreja. Uma igreja
que passa realmente por essa edificação espiritual, é um princípio, por esse enriquecimento espiritual. Isso a gente percebe no versículo 11, quando Paulo diz: enriquecendo-vos em tudo, para a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas as graças a Deus. Bom, a expressão enriquecendo vem acompanhado de em tudo, meus irmãos, em tudo. Aí você pode colocar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo é tudo. Nada fica de fora. Quando a gente exerce realmente a espiritualidade, a igreja passa por um processo de prosperidade, de enriquecimento espiritual. No versículo 12, Paulo diz assim: porque o serviço dessa assistência, né, a generosidade, o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Você vai ter uma igreja agradecida, você vai ter gente que está dando glória a Deus, gente que tem motivo de erguer as mãos e adorar. Você percebe que isso, a prática da generosidade, faz com que a espiritualidade da igreja seja renovada, e mais dentro dessa espiritualidade, as pessoas começam também a dar glória a Deus, dar graças a Deus, contribui. O ato da generosidade contribui para suprir as necessidades das pessoas, como também multiplica o glória a Deus. Multiplica as ações de graças. Versículo 13. Visto como na prova desta administração, melhor dizendo, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. A igreja passa a ser uma igreja obediente, é um princípio gera obediência no meio da igreja. A prova, uma evidência de que é uma igreja obediente, de que é uma igreja que manifesta, que transforma a sua pregação em ações, atitudes. Converte, eu falei isso domingo à noite, converte o seu discurso em realidade, uma bela realidade. Versículo 14. Paulo diz assim: enquanto oram eles a vosso respeito, a igreja começa a orar, meu irmão. Olha quantos princípios são desencadeados pela generosidade. O enriquecimento espiritual, ou seja, as pessoas começam a sentir realmente o poder de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus, suprindo as suas necessidades. A igreja começa a dar glória a Deus, começa a dar graças a Deus. O princípio da obediência se torna muito mais palpável, evidente, é prova manifesta da obediência da igreja, de uma igreja obediente. E é uma igreja que começa a orar. Eu vou começar a orar pela vida do Alex, que contribuiu. Eu vou começar a orar pela vida do Ricardo, que generosamente ajudou. Eu vou começar a orar e dar glória a Deus pela vida do irmão Zé Roque, pela vida do irmão Bernardo, enfim. Uma igreja que ora em favor uns dos outros, especialmente por causa da generosidade. Você entende como isso tem uma implicação na espiritualidade da igreja? Só por causa da generosidade. Como desencadeia tantas coisas boas dentro da igreja. Vou repetir o versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, né, com amor, em virtude da abundante graça de Deus que há em vosso meio. E aí, para encerrar, Paulo coloca a questão do louvor. Diferente das ações de graças,
o louvor aqui são literalmente elogios. Olha o que diz aqui, versículo 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo está elogiando a igreja de Corinto. Louvando a igreja de Corinto. Não é adorando, é louvando. Olha, parabéns pela atitude de vocês. A generosidade desencadeia tudo isso no meio da igreja. Dentro da mutualidade. Quantas coisas boas isso gera, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Sim ou não? E coisa boa você vê simplesmente pelo ato da generosidade. Você vê um enriquecimento espiritual. Você vê pessoas dando glória a Deus, né, com muita gratidão. Você vê pessoas praticando, sendo obediente, né, em obediência à palavra de Deus. Você vê gente orando umas pelas outras continuamente, com muito amor no coração, orando umas pelas outras, e pessoas elogiando umas às outras, louvando umas às outras, dizendo: parabéns, meu irmão, pela sua atitude, pela sua doação, abençoou muito a EBF esse ano. Você entende? Como é muito positivo, abençoador para a igreja o princípio da generosidade? Nós precisamos lembrar disso. Nós queremos ter uma igreja abençoada, uma igreja avivada, uma igreja amorosa, uma igreja frutífera. A generosidade tem tudo a ver. Deus ama quem dá com alegria. Já pensou Deus olhar para cá e: eita, que eu amo esse povo. Que é um povo que é generoso. Você vê o quanto uma igreja pode ser abençoada pela prática da generosidade? Podemos, sim, sermos abençoados individualmente, porque nós vamos nos sentir, como diz a expressão, ampla suficiência, uma pessoa que está num estado de vida perfeito, em que ele não sente necessidade de ajuda nenhuma, e sobra para ele ajudar tantos quantos estiverem perto dele. Amém? Você pode ser generoso. Você precisa ser generoso. Isso é bom para você e isso é bom para a igreja. Amém? É poder de Deus. É muito, muito poder de Deus. Vamos ficar de pé? Amém? Em nome de Jesus. Está vendo a diferença da revelação bíblica sobre generosidade? As pessoas às vezes já escutam um discurso por aí, quando é numa hora de uma ofertória, de um dízimo, já diz: ixi, lá vem o golpe já. Pensa assim, lá vem o golpe, né? Nada a ver, irmãos. Nada a ver, irmãos. Deus ama quem dá com alegria. E aí temos uma igreja abençoada. Feche seus olhos. Mas eu quero